A Márcia Dessem chegando aqui com a gente, ela que é planejadora financeira certificada, autora de Finanças Pessoais, O que Fazer com o Meu Dinheiro e também colunista da Folha de São Paulo. O tema de hoje, hein? Acho que a Márcia vai dar algumas dicas, algumas lições que a declaração do imposto de renda nos ensina. Eu quero conhecer muito, quero conhecer essas regras da Receita Federal que permite, por exemplo, decisões de investimentos mais assertivas. Como é que é isso, Márcia? Bom dia. Bom dia, Adriana, Mauro, como vocês estão? Tudo certo. Bom Começando uma dia, semana, Márcia. tentando ter esperança. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Então, tá. Muita gente alguns já fizeram, já entregaram o imposto de renda, outros ainda estão fazendo essa tarefa, né? Porque ganharam aí uma extensão de prazo. E eu não tenho dúvida que se as pessoas tiverem um bom entendimento sobre as regras da Receita Federal, podem evitar alguns enganos e economizar um bom dinheiro. Eu acho que a melhor forma de contar, de explicar, é contar histórias, né? Então, eu vou contar, por exemplo, a história da Maria. A Maria comprou um plano de previdência e perguntaram se ela queria a tabela progressiva ou a regressiva. E aí disseram para ela que na tabela progressiva, quando ela fizesse o resgate, ia pagar imposto de renda de 15%. Acontece que não, a tributação não para aí. 15% é a tributação na fonte, quando ela faz o resgate. Na declaração de imposto de renda, o rendimento, ou o capital mais rendimento, depende do tipo do plano, tem que ser somado aos outros rendimentos tributáveis da Maria na declaração de ajuste anual. E aí vai para a tabela progressiva de alíquotas. Ou seja, o que ela pensou que ia pagar 15 foi para 27,5, porque ela era uma pessoa que tinha rendimento acima de R$ 4.660 por mês. É mais ou menos essa a faixa de salário que já pega a alíquota máxima. Um outro exemplo que eu posso dar é o do Pedro. O Pedro se animou com a hipótese de pagar menos imposto de renda. Disseram para ele que se ele aplicasse num PGBL, ele podia descontar parte da renda da base de cálculo do imposto, e com isso reduzir o montante de imposto que ele pagaria nesse ano. Acontece que ele se esqueceu, ou não foi orientado, de que tem que observar o limite de 12% da renda tributável. A renda tributável dele, no meu exemplo, era 200 mil reais no ano. Ele podia ter aplicado 26 mil, ele aplicou 50 mil. Então, o que acontece? 24 mil a Receita Federal aceitou como diferimento, abateu do imposto a pagar neste exercício, e sobre os 26 que ele aplicou a mais, esse valor foi glosado, a Receita não aceita essa dedução, e sobre o excedente ele vai pagar imposto 2 vezes. Neste ano, porque não conseguiu diferir, e no ano que fizer o resgate, porque é assim que funciona o resgate nos planos de previdência. Como é que nós estamos de tempo? Dá para contar mais uma historinha? Podemos falar o exemplo da Ana. Vamos falar o exemplo da Ana? Olha só, a Ana, ela fez um VGBL, também um plano de previdência, e quando ela fez o resgate, ela pagou 20% de imposto de renda na fonte. E ela não tem rendimentos tributáveis, ela é uma pessoa de faixa salarial que não alcança, que está dentro da faixa de isenção da Receita Federal. E ela achou que na declaração de ajuste anual ela ia receber restituição do valor que ela pagou na fonte. Acontece que o regime de tributação que ela escolheu foi o da tabela regressiva,
que vai diminuindo à medida que o prazo da aplicação aumenta. O que ela não sabia é que esse regime, o da tabela regressiva, que vai diminuindo, ele é exclusivo na fonte, ele é definitivo. Pagou, pagou. Não tem nem restituição na declaração de ajuste e também não tem imposto adicional. Então, sendo ela uma pessoa de renda na faixa ainda de isenção, ela devia ter optado pela tabela progressiva, e aí sim ela teria direito à restituição do imposto retido na fonte. Lembrando, né, Márcia, para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, que esse ano o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física foi prorrogado até o dia 31 de maio. Então ainda tem um mês e pouquinho para fazer a declaração. E que sempre a gente precisa considerar que esses valores que a Márcia comentou, esses cálculos todos, eles são feitos sobre o ano anterior. Então a gente agora está fazendo a declaração do imposto de renda relativo a 2020. Não adianta a gente tentar fazer essa aplicação agora, em 2021, porque aí só vai contar no imposto de renda do ano que vem, né, Márcia? O que a gente está falando é sempre do regime fiscal do ano anterior, né? E esse é o problema quando as pessoas, digamos, não têm o entendimento correto dessas situações que eu acabei de exemplificar, não dá para evitar a perda financeira, porque, como você bem disse, Mauro, a gente reporta neste ano, 2021, nós estamos reportando o que nós fizemos em 2020, não dá para consertar. Então, o meu conselho final aqui é aprender com a declaração, e quem terceiriza essa tarefa e paga um contador ou um advogado para fazer a declaração do imposto de renda, a minha sugestão é ter uma boa conversa com esse profissional que dá o suporte para entender os erros e evitar que eles se repitam. Certamente vai sobrar um pouco mais de dinheiro no bolso das pessoas. Márcia Dessen, toda segunda-feira, falando do dinheiro, dinheiro meu, dinheiro de cada um de nós, dando dicas aqui de planejamento financeiro pra gente. Márcia, obrigado, boa semana, até semana que vem. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, bom dia.